tarde a todos. Queria primeiro agradecer aos meus queridos palestrantes, a professora Raquel e o professor Michel, né, por ter se disponibilizado nessa tarde de sexta-feira, assim, um feriadão, emendando aí do 7 de setembro, mas é assim, uma alegria muito grande a gente estar aqui em mais um encontro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Gastronomia Brasileira, né, dos cursos de bacharelado e mestrado em gastronomia da Universidade Federal do Ceará. Então, hoje, essa tarde tão gostosa, né, é uma oportunidade para a gente estar aqui celebrando e discutindo o ano de 2021, que o Lídio até falou que desde 2019, né, que já está determinado que seria o ano de 2021 para celebrar como o Ano Internacional das Frutas e Vegetais pela ONU, Organização das Nações Unidas, e que vem sendo implementado pela FAO, né, e suas organizações. Então, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tem tentado trazer essa discussão, principalmente com o objetivo de aumentar a nossa conscientização em relação aos benefícios nutricionais e também de saúde, né, do consumo desses alimentos. Então, também pensando em promover, né, estimular dietas e estilos de vida mais diversificados. Então, hoje a gente vai, assim, frisar bem essa palavrinha aqui, né, diversificados, porque a gente sabe da importância que é em ter uma alimentação bem diversificada, né, para todas as questões de saúde, sustentabilidade, e pensando nessa questão do equilíbrio, né, dos alimentos saudáveis, das dietas saudáveis. E também eles implementaram esse ano com o objetivo de diminuir o desperdício de alimentos, né? Principalmente esses que são alimentos perecíveis. E a gente acha muito pertinente nesse momento que estamos passando, né, da pandemia, onde a gente vê aí o aumento da fome, da insegurança alimentar. Infelizmente, ela é uma triste realidade global, então é muito bom a gente ter essa oportunidade de discutir esse tema. Então, a gente pensou nessa mesa muito agradável, né, com a professora Raquel Santiago. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para ela, só para vocês conhecerem a professora Raquel. Ela é nutricionista, é gastrônoma e é mestre em Ciências dos Alimentos e doutora em Saúde Pública. E também tem pós-doutorado em Alimentos. Atualmente, a professora é associada, né, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. Deixa eu ver o pessoal aqui pedindo para entrar. E ela trabalha, atua nas linhas de pesquisa em dietética, ciência culinária e dos alimentos, desenvolvimento de produtos, biodiversidade brasileira, uso de subprodutos para alimentação e nutrição, e é membro do Grupo de Estudos em Saúde Planetária da USP e coordena o projeto Sustentária. Então, a gente vai ter a fala da professora Raquel e também do Michel Abras, né, que também é professor, mestre em estudos culturais contemporâneos, é especialista em plantas alimentícias não convencionais, é gastrólogo, chefe e cozinheiro profissional e fundador e diretor do Lab Punk Gastronomia e Cultura, que é uma empresa que desenvolve trabalhos de pesquisa, ensino e consultoria e elaboração de produtos com focos nos quintais e hortas, tendo como eixo principal o resgate e ressignificação do saber culinário, promovendo a interdisciplinaridade cultural e a preservação das tradições alimentares junto às punks. Então, gente, depois desses dois currículos maravilhosos, né, a gente nem tem mais nada para falar, só agradecer a presença dos nossos palestrantes tão ilustres. E aí eu vou passar a palavra para a Raquel, depois a Raquel a gente passa a palavra para o Michel, e no final vocês vão ter também um tempo para fazer discussões e perguntas no chat, tá bom? Muito obrigada a todos. Bom, gente, obrigada por essa oportunidade. Quero agradecer, então, ao grupo de estudos, né, em Biodiversidade Brasileira, em nome da professora Adriana, que entrou em contato comigo. Nós já temos aí uma historinha
de alguns anos tratando de biodiversidade brasileira. Foi via biodiversidade brasileira que eu tive o privilégio de conhecer a professora Adriana e toda essa equipe aí da Universidade Federal do Ceará, que faz um trabalho brilhante com alimentos que são nossos, né, e trazem esse alimento, trazem estratégias e possibilidades de trazer esses alimentos para a nossa mesa, que é uma discussão que a gente tem de insistir e trabalhar, porque não é um caminho fácil, né? É um caminho longo, num trabalho de formiguinha, em que nós temos de ter muita paciência, nós temos de traduzir muitas vezes o que a gente quer dizer, porque nós estamos num patamar acadêmico, e às vezes a nossa fala não chega a quem deveria chegar. Então, tem sido um esforço muito grande, eu acho, desse grupo todo que trabalha com biodiversidade brasileira, fora que são muitos, não tem nem como listar, justamente essa tradução do que pode ser feito, do que se espere da riqueza que a gente tem enquanto biodiversidade, né? Então, o tema que nós discutimos e que seria falado hoje, ele faz menção ao uso de frutas e verduras, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e vocês me avisem se ela está aparecendo. Quando tiver já disponível, vocês me avisem que eu começo, então, aqui, dou continuidade, né? Tá tudo certo Tá aí, Adriana? aparecendo, Então, sim. tá. Então, o tema que nós discutimos, né, seria diversidade na mesa. E esse tema, ele foi proposto justamente na celebração do Ano Internacional de Frutas, Legumes e Verduras, que foi definido, né, a Adriana já colocou aqui, pela FAO. Cada ano a gente tem a celebração a algum grupo de alimentos, um tipo de alimentos, e o ano de 2021 foi escolhido para ser, então, o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. Essa aqui é a carinha, né, de um dos documentos que trata, ou a logo que trata desse Ano Internacional de Frutas, Legumes e Vegetais. E lá na sua introdução, logo no início desse documento, eu traduzi um trechinho que diz respeito um pouco sobre qual que é a nossa função, né, enquanto setor alimentício, né, seja ele na produção de alimentos, seja ele no desenvolvimento de produtos, seja ele no preparo do alimento, seja ele na distribuição do alimento, garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, né, garantindo, então, um processo de segurança alimentar e nutricional. Então, quando se cria um ano voltado ao uso de frutas e vegetais e legumes, cria-se uma oportunidade única de aumentar a consciência, né, da importância desses alimentos para a nutrição humana, para a segurança alimentar e para a saúde. E aí eu interrompi o saúde justamente na saúde que vai além da saúde humana. A gente tem uma saúde ambiental também envolvida nisso daí, que uma daqui um pouquinho. Então, a Adriana já me apresentou muito bem, mas existe, cada vez que eu preparo um material, que eu preparo uma aula, que eu vou participar de um evento, eu tento me encaixar e entender o porquê que eu seria uma pessoa tão privilegiada e tão honrada de receber né, ter uma honra tão grande de receber um convite para falar para um grupo de pessoas que têm expertises incríveis. Então, por eu ser professora, por eu ser nutricionista, por eu ser gastrônoma, uma gastrônoma só para mim, viu, Michel? Daqui a pouco você vai falar assim, mas eu nunca vi essa gastrônoma, fiz só para mim. Mãe, esposa e, acima de qualquer coisa, uma apaixonada por comida. Então, eu acho que em cada uma desses momentos em que eu participo tem um motivo, e essa minha paixão por comida e por biodiversidade, ela acaba me direcionando a alguns momentos e algumas falas, né? Então, voltando ao nosso tema, o que essa celebração do Ano Internacional define como seriam os alimentos que seriam frutas e legumes, né, para esse propósito desse ano de celebração e desse documento?
Ele inclui todas as plantas comestíveis ou parte de plantas que possam ser adequadas para o consumo humano, e aí então nós estamos numa situação muito favorável, porque nós vivemos no país de maior biodiversidade do planeta e que tem, dentro dessa biodiversidade, eu não sei, nem me arrisco a falar quantos, porque nós temos na sala o Dr. Lídio Coradinho, quantos desses que são comestíveis, né? Então, isso diz respeito tanto à forma bruta, tanto à forma, né, esse alimento conservado de alguma maneira, ou esse alimento processado em condições que tenham um mínimo de critérios para que ele permaneça saudável. E seriam excluídos desse grupo tubérculos com alto teor de amido, então ele coloca alguns tipos de batatas, inhames, todos aqueles que têm um teor de amido maior, as leguminosas secas também, pelo mesmo motivo, porque você tem uma concentração maior de amido e de proteína também, e de fibra também, mas o ano das leguminosas foi aqui há alguns anos. Nozes e sementes, plantas medicinais e especiarias, a não ser que elas sejam utilizadas como uma salada, um vegetal, ou seja, ela tende a ter uma quantidade maior no seu prato. Bebidas estimulantes como chá, cacau e café. Produtos de frutas, então, bebidas alcoólicas, e essas incluem inclusive o vinho, né? Fala assim, não, eu estou comendo fruta, estou tomando vinho, mas não, o vinho não entra nessa brincadeira. E produtos de frutas e vegetais com muitos ingredientes adicionados. Vou dar um exemplo, o ketchup. Né? O ketchup, ele é um molho de tomate, mas ele tem uma série de outros ingredientes adicionados, então a FAO não considera que esses seriam alimentos participantes dessa lógica e dessa celebração. Mas o que a gente encontra hoje? Eu quis manter parte desse infográfico em inglês mesmo, porque eu acho que ele é altamente, talvez foi um dos mais representativos que eu achei nos últimos tempos em relação ao que é o nosso estado de saúde do planeta, né? A Adriana mencionou há pouco que eu sou membro do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Brasil, e eu acabei me encontrando com esse grupo em função da biodiversidade brasileira, e muito vem sendo discutido em relação à nossa situação atual do planeta quanto a questões climáticas, a questões de saúde da população, a questões de aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós vivemos um processo e um momento um pouco caótico, e a pandemia da epidemia de Covid, né, 19. A gente vive um momento em que o aquecimento global sofreu as temperaturas globais sofreram uma elevação muito mais significativa do que seria o esperado. E o que isso tem a ver conosco, né? Essa grande ameaça que o planeta sofre hoje, tem como líder e o principal causa das mudanças ambientais os nossos sistemas alimentares. E esses sistemas alimentares incluem desde o processo produtivo até a geração de lixo. Esse infográfico não chega aí, e eu brinco que não é até chegar na mesa do consumidor, mas até a geração de lixo por este consumidor. Ele então está à frente de todo e qualquer processo de ameaça ou de interferência climática no planeta. Então, ele tem tudo a ver, esse ano de produção, celebrando o consumo de frutas e vegetais, com os nossos sistemas alimentares, com o estado nutricional da população mundial hoje, onde a gente vive uma sindemia global, né? Sindemia é um conjunto de pandemias, então a gente tem pandemia de obesidade no mundo, né? O número de obesos no planeta é gigantesco, pessoas se alimentando mal. Nós ainda temos vários países em situação de desnutrição, quadros de desnutrição importante, ou às vezes quadros de falta de acesso a alimentos em grande quantidade para grande parte da população mundial. Nós temos uma pandemia de Covid e nós temos mudanças climáticas muito significativas que tinham de ter sido minimamente desacelerada, ou houve um acordo para que até o ano de 2020 muitas coisas mudassem, e isso não aconteceu. Então, agora nós temos uma nova meta até 2030. Então, quando a gente fala de sistemas alimentares, a gente tem que 30% da quantidade de gases de efeito estufa, da emissão de gases de efeito estufa,
é proveniente desse sistema produtivo e 70% do gasto de água potável também é proveniente desse processo. E quando a gente olha quem são os principais impacto ambiental, a gente tem aqui a produção de carne bovina. Vejam que ali no início desse gráfico aqui, a gente tem, aqui esse gráfico superior do lado esquerdo, a gente tem legumes, frutas e vegetais, seguidos de castanha, e o maior impacto ambiental que a gente tem em relação à carne vermelha, né, que seriam a carne de bovinos por uma produção de animais. E por quê? Porque esses animais são ruminantes, e no processo de fermentação, no rumen, existe uma elevada produção de gás metano que vai ser, então, emitido por esses animais e vai produzir esse aumento de temperatura e essa liberação de gases de efeito estufa no ambiente. Isso significa que a gente tem de parar de comer carne? Todo mundo tem de virar vegano? Não, mas a gente tem de dar atenção e valor e fazer ganhar escala uma proposta como essa da FAO de aumento de consumo de verduras, frutas e legumes, né? Então, a recomendação que se tem, e aí esse material aqui é baseado num documento do The Lancet de 2019, onde se propõe uma nova dieta para o planeta, né, o que eles têm chamado de dieta planetária, que a gente poderia consumir, seria recomendado consumir para aqueles que não vão eliminar ou que querem manter o seu consumo de alimentos de origem animal, né, os onívoros. A gente sabe que no mundo, especialmente no Brasil, o consumo de carne é muito elevado. Então, eles fazem uma proposta de consumo de carne para essa dieta planetária e para consumo de produtos lácteos, né, ou de outros produtos de origem animal. Então, seria uma porção por dia de produtos lácteos e uma porção por dia, né, sendo que apareceria 2 vezes por semana ovo, 2 vezes por semana no máximo frango, 2 vezes por semana uma porção de carne, de pescado, e 1 vez por semana só uma porção de carne vermelha. E aí isso reduziria grandemente, forte, já seria uma grande contribuição por parte da população para que a gente trouxesse benefícios ambientais e climáticos para o planeta, né? Então é uma reflexão que fica. Considerando todo esse panorama, então, e todo esse aspecto que a gente observa, e especialmente eu vou falar aqui pela região centro-oeste, né? Nós somos uma região que tem o agronegócio e a produção de alimentos como, vou colocar assim de uma forma bem popular, como carro-chefe da nossa economia, né? Tanto a produção de bovinos quanto a produção de grãos. E aí isso acaba reforçando a característica de uma dieta monótona que a nossa população consome. Eu estou restringindo aqui ao centro-oeste, mas essa monotonia, ela também se dá, e é muito clara e evidente, na lógica de toda a alimentação da população brasileira e ampliando mais um pouco toda a população mundial. Hoje fala-se em 12 ingredientes que compõem a dieta da população mundial, e aí vamos pensar, voltar agora, falei do mundo, né? Comecei do centro-oeste, cheguei no mundo, agora voltando. Aí vamos pensar em maior biodiversidade. É necessário, é importante, independente de recomendação da FAO, que a gente faça uma proposta de ampliação do número de espécies considerando a nossa biodiversidade. Por quê? Porque nós temos de criar um novo panorama. Nós temos de ampliar os ingredientes presentes no nosso prato, que não dá para comer essa quantidade mínima que a gente tem dos componentes alimentares. E se cada um de nós fizer uma reflexão do nosso entorno, dos nossos colegas de trabalho, da nossa família, daquele que você encontra na academia, do seu vizinho que você encontra na porta, de um modo geral, as dietas são muito deficientes em verduras e frutas, né? Eu vou generalizar agora, assim, não vou pôr legumes, só vegetais, frutas e vegetais. Se nós formos avaliar a dieta de um modo geral, temos esse tipo de produto, e muito menos com espécies que são regionais
ou espécies que são nativas da biodiversidade. Então, se a gente considerar esses dois primeiros itens que eu coloco aqui, nós temos que e pensar naquele slide anterior que eu apresentei em relação à produção de gases de efeito estufa, que se eu não consumir, ou que se eu não me atentar para essa importância de consumir o que é produzido na minha região, o que é sazonal, o que é da minha diversidade, o que é do meu saber cultural, eu tenho uma chance muito grande de só piorar o quadro e só piorar o estado de aquecimento que a gente vive, de mudanças climáticas que a gente vive. Ah, Raquel, mas eu gosto tanto de uma fruta aqui, lá do Nordeste, também adoro, mas a gente tem de tentar, primeiro, valorizar, né, e minimizar esse processo de tanto transporte de alimentos, inclusive, né, às vezes frutos que saem do Nordeste, que são maravilhosos, para chegar aqui no Centro-Oeste, o nosso meio de transporte principal são as rodovias, então é uma geração por queima de combustível de gases de efeito estufa altíssima. E isso aumenta o aquecimento global, isso piora a qualidade do ar, piora o estado de saúde da população, aumenta o número de doenças crônicas degenerativas. Então, assim, a gente tem de fazer essa sempre que possível e tentar, então, reverter, trazer mais ingredientes para o prato. E para que isso efetivamente aconteça, eu chego nesse terceiro ponto, conservação do que eu tenho, né, aqui ainda de pé, já que nós temos. Eu nem quis mostrar nem o mapa do Cerrado, nem o mapa do Brasil hoje, o nível de degradação ambiental que a gente tem, porque não era um dia de celebração de frutas e verduras. Então, a gente tem de hoje, né, como eu vou fazer para mudar esse quadro. Então, eu tenho de fortalecer essa conservação. E, para isso, eu tenho de mostrar para as pessoas ou traduzir para a população de um modo geral o que eu tenho aqui que pode ser ingerido, em que eu posso consumir, que pode fazer parte do meu prato. E especialmente quando se fala, e eu tenho da minha fala, a gente vai ter uma bela aula de plantas alimentícias não convencionais, né? Então, que são resistentes à minha região e que elas vão nascer facilmente. Então, eu ampliaria em muito o acesso. Agora, além da pessoa saber, ela precisa entender como tornar aquilo acessível, como tornar aquilo saboroso, fácil e que seja aceito pelo meu paladar, que já veio formado aí de um certo tempo. Isso, então, me possibilita fortalecer esse processo de conservação e, para além disso, a gente tem de fortalecer o da agrobiodiversidade. Né? Como fazer isso, então? Como promover uma agricultura que seja mais sustentável? Vários documentos, né? Você faz leitura de vários documentos em que eu não preciso, o planeta não precisa mais de expansão agrícola. O que a gente precisa é de manutenção dessa manutenção, e dependendo de como for, até redução da quantidade de áreas produtivas que a gente tem, mas nós precisamos mudar o processo de produção, porque a população não para de crescer. E a gente tem uma previsão de mais de 9 bilhões, né? Já se fala até em 10 bilhões de pessoas até 2050. Mas como fazer? Melhorar esse manejo, trazer um manejo mais sustentável, mais produtivo, e aí sempre se fala do pequeno produtor, pequeno produtor, agricultura familiar. Essa agricultura familiar tem de ser fortalecida com acesso à tecnologia, com acesso a maior produtividade, com recuperação de formas de produção tradicional, mas que tragam um up, que tragam uma coisa que seja melhor e que traga uma resposta melhor de produtividade, que ganhe escala, né? Então, isso tudo precisa ser discutido, e para isso a gente precisa propor programas e estratégias que sejam transversais. Não dá para eu falar de nutrição sem falar de agricultura, sem falar de indústria, sem falar de marketing, sem falar de tecnologia, sem falar de consumo, sem falar de geração de energia, sem falar de nada disso. Precisa haver, desde o processo formativo lá na primeira infância, na educação infantil, um aprendizado transversal. Então é essencial que a criança que está na escola, pública ou privada, ela saiba de onde a comida dela vem.
quem é o responsável pela produção daquilo ali, e sem polarizações. Aí de dizer real, né? Sem drama, sem o fim. O mundo sofre uma ameaça. O alimento que você come não pode ser desperdiçado, isolados e aleatórios aqui. Agora, você sabe de onde veio a sua comida? Né? Especialmente na alimentação escolar de escolas públicas, a criança tem um alimento, uma porcentagem do alimento que ela recebe, numa compra vinda de agricultura familiar e de uma lista da sociobiodiversidade. Então, ela tem de saber o que é isso, porque senão aqui a gente come, né, tem o baru, por exemplo, que é uma leguminosa, arbórea, que tem uma castanha que aqui para nós é um grande sucesso. Mas se eu falar de baru em São Paulo, a maioria das pessoas não sabe nem o que é. Nem se é de comer ou de passar no cabelo, como se diz aqui em Goiás, né? O que aquilo significa, de onde veio, para onde vai, é bom, é ruim, é nutritivo. Eu consigo comer só a castanha, eu consigo comer a polpa inteira, quando na verdade tem uma centena de pequenos produtores que estão vivendo daquela matéria-prima. Outros que começaram como pequenos e hoje são empresários do ramo que começam a educar outros pequenos a se crescerem e melhorarem, fazerem um extrativismo mais sustentável. Então, essa com todos os níveis de atores e de pessoas que participam e de formação de hábito alimentar é essencial para que a gente consiga ter a inclusão e, sim, celebrar uma alimentação mais diversa, um prato mais colorido, mais cheio de vegetais, que é o que recomendam vários especialistas na área, né, Então, considerando ainda aquele fala da questão das mudanças climáticas, né, aquele grupo de estudo, que é um grupo de estudos de Harvard, são pesquisadores de Harvard, eles trazem uma elevação, é o termo que eles usam, do que é o seu prato. Então, a gente tem, hoje existe como recomendação de mudança alimentar, vejam que a cada vez mais distante, quando você eleva o prato, é o que é você trazer para a maior composição do seu prato frutas, verduras, grãos integrais e uma redução de produtos refinados, uma redução de produtos de origem láctea, uma redução de produtos de origem animal de um modo geral. Então, ele sugere aqui uma redução no... É lógico que, né, em Goiás, se você andar pela rua, diariamente você sente cheiro de churrasco. Alguém está fazendo churrasco em algum lugar. No Rio Grande do Sul, talvez depois, no nosso momento, falar se lá, já que ele vem lá do sul, se isso também é real ou se é só uma história que a gente tem de tradição. Não sei o quanto isso ainda é real hoje. Mas nós temos um consumo. Se fizerem uma reflexão, vão ver que comem algum produto de origem animal e muitas vezes carnes de diferentes tipos 5 vezes ao dia. Então, se você parar para pensar que você toma café e aí você come um embutido, você faz um lanche da manhã na faculdade, você come um salgadinho, uma coxinha, uma empada, uma esfirra. Aí você almoça, você come carne de novo. Aí no lanche da tarde você come outro salgadinho. Aí no jantar você come carne de novo e às vezes na ceia você come um queijo. Então você comeu carne até 6 vezes por dia, eu coloquei aqui, né? E aí a gente precisa rever esse conceito por não haver essa necessidade do ponto de vista nutricional. Então, o que essa dieta propõe, esse prato, né, que celebra o uso de frutas e vegetais e que traz o recado da dieta para a saúde planetária, é no mínimo 50% do seu prato ele tem de ser de vegetais. Depois, 1/4 ele vai ser de grãos, preferencialmente integrais, e 1/4 de um produto de origem animal naquela distribuição que eu comentei com vocês agora há pouco. E o Brasil, como que fica? No Brasil, a gente tem um número de espécies nativas gigantesco, que tem uma divulgação mínima, que fala-se muito pouco, mas que poderia trazer toda essa diversidade que eu acabei de falar no prato.
e um tanto de espécies exóticas que para muitos de nós são alimentos nativos e que eles são daqui, que eles estão aqui. Vou dar o exemplo mais simples de todos, banana, né? Ela é altamente adaptada, manga, mesma coisa, mas elas não são espécies brasileiras, são espécies que vieram fazer parte e que nós não queremos mandar embora, né? Elas vão continuar fazendo parte, mas nós podemos, para aumentar a nossa diversidade, para tornar, inclusive, mais acessível, porque eu aumento uma oferta de tendência, não sou economista, mas a tendência é que quanto mais oferta eu tenho, menor é o custo, né? Então, isso traz, apesar de que em algumas discussões aí, um prejuízo muito grande para o pequeno produtor, especialmente, porque se você tem oferta demais, cai o custo, cai o ganho da pessoa também, né? O lucro dela. Então, a gente trabalhar essa questão de espécies, do uso de ampliar o conhecimento das espécies para poder aumentar a diversidade, melhorar essa nossa dieta simplificada, é um caminho, como eu falei logo lá no início, árduo, ele não é fácil, né? Então, a gente tem de criar o hábito, de resgatar o saber tradicional, de resgatar o conhecimento. Então, para as pessoas mais velhas, a gente tem de buscar aquele hábito de falar assim, eu lembro desse gosto de algum lugar, que gosto é esse? É jatobá? Nossa, eu lembro de comer isso lá no meio do mato, com os meus primos, com a minha família, a gente brincava, subia no pé e tal. E trazer esse resgate, e lá na primeira infância, como eu já falei, incluir esse hábito com essa ampliação significativa do consumo de frutas e verduras, né? Então, para que haja essa mudança de hábito, a gente tem de sensibilizar todas as faixas etárias da população. E aí eu trouxe algumas propostas, né? Essas ferramentas e soluções, elas fazem parte de um documento que é um primeiro rascunho para ser discutido na Convenção da Biodiversidade lá na China, no final do ano, em que algumas das ferramentas e soluções para a inclusão da biodiversidade na alimentação seriam incentivo econômico, a criação de políticas públicas, de legislações, de regulamentos e que amplie o uso desses alimentos, promover uma integração, né, entre esses diferentes níveis desse sistema alimentar que a gente tem e que tem um desperdício gigantesco, que tem uma desvalorização de alimentos da biodiversidade enorme, condições de segurança, né, de biossegurança. Isso significa o quê? O que eu realmente posso comer? Quais são os caminhos para esse consumo? Quais são as formas de uso? Que eu já falei, consumo mais sustentáveis, evitando tanto o desperdício que acontece, né? Só da produção até chegar na... A gente sabe que existe uma perda de mais ou menos 40% do que é produzido se perde nesse caminho até chegar aqui no processo de distribuição para o consumidor. E aí eu lanço um grande desafio aqui, especialmente para o meu colega-chefe, que vem aqui falar depois de mim, que eu já o ouvi falando e eu sei que ele tem 1000 ideias para isso, que é esse infográfico. Ele faz parte de uma apresentação que está naquele RNP, né, e sobre o CIVBR, que tem mais ou menos um ano de publicação, em que ele fala que o Brasil produz cerca de 5 vezes mais conhecimento científico na área da biodiversidade do que é a média geral mundial, né? Então, a produção científica brasileira na ciência mundial é aproximadamente 10%, enquanto no resto do mundo seria 2%. Agora, o meu desafio é como nós vamos colocar isso no prato e as pessoas vão aceitar. Se vocês tiverem com o celular aí na mão, para acessar o principal documento que orienta sobre como implementar esse ano, é este documento aqui, e a partir dele vocês conseguem um acesso a vários outros documentos da FAO, sobre o Ano Internacional de Frutas e Verduras, para poder fazer a implementação. Então, apesar de a gente já estar no segundo semestre, essa recomendação, ele não precisa ser o centro das atenções a partir de 2022, mas ele precisa permanecer nessa lógica. Então, muito obrigada a todos por me ouvirem e estou à disposição para os questionamentos daqui a um pouquinho.
Obrigada, Raquel, pela excelente apresentação, muito esclarecedora, né? E traz aí muitas reflexões. Mas aí eu vou deixar agora a palavra com o Michel Abras, e aí a gente vai poder saber, ele vai dizer como é que a gente faz agora, né? Se lançou que desafio é esse? Exato. Ei, Raquel, que eu deixei maravilha. o desafio, Michel, porque eu já te ouvi falar e eu sei que você vai trazer ótimas soluções para esse desafio. Que maravilha, que bom, gente, que delícia de fala, né? Nossa, dá vontade de ficar te ouvindo falar assim a tarde toda. Que legal. Pois é, mas então, é um desafio enorme, né? A gente produz conhecimento, mas não leva para o prato, né? Lê muito livro, mas pega pouco no garfo, vamos dizer assim, né? Nós precisamos de reverter isso, né? Então, acho que a fala sua aí tem muito a ver com o que eu vou complementar aqui, que é mais uma reflexão mesmo de como que a gente pode melhorar o nosso prato, né? Eu vou aproveitar o meu tempinho aqui, já vou compartilhar a tela, que aí daqui a pouquinho a gente conversa mais, tá bom? Deixa eu abrir ela aqui. Vocês me avisem, por favor, se está tudo ok. Se tá legal. E Apareceu? o pessoal pode ir colocando aí as perguntas para a Raquel no chat, viu? Que depois, no final da Opa, apresentação do Michel, a foi lá gente pro fim. Pera aí. coloca aí perguntas para todo mundo. Já estou Está antecipando. aparecendo. Tá aparecendo? Porque eu estava lá no fim. Então Só vamos lá. falta colocar no modo apresentação. Apareceu? Sim, só falta colocar no modo apresentação, né? Para mim tá aqui, não tá aí não? Aqui não. Deixa eu fazer novamente, então. Foi? Ainda não. E agora? Também não. Hein? Mas dá para a gente ver, a não ser que você Não, não queira pode não. tirar e depois colocar de novo. Então, só um instante, gente. Toma um copinho de água aí, por favor. E vamos de novo, que é importante. Não. Apareceu? Tá quase. Não estamos vendo no modo apresentação, né? A gente está vendo E com agora? a janelinha dos slides ali. E agora? Eu acho que você tem que abrir no seu computador no modo apresentação e depois colocar aqui para a gente Mas já tá. apresentar. Já fiz isso muitas vezes. Vamos tentar de novo. E só porque a Raquel me deu uma missão difícil aí, Raquel. Pois é, uma missão difícil e Não, mas deliciosa. qualquer coisa né? a gente vê sem modo apresentação, porque eu já adorei o primeiro slide. Você deixa ele pequeno mesmo. Ele tá. Pequeno mesmo. E agora? Ainda não. Talvez se você colocar no modo apresentação e esperar um pouquinho, ele amplia a tela. Tá, tô guardando um segundo. Ele não entrou aqui no modo. Tá aparecendo o que para vocês? Duas telinhas? Não, só a tela do seu PowerPoint. Acho que é o PowerPoint, não? Com aquela lateral dos slides, o cabeçalho. Mas dá para acompanhar numa boa. Sim, mas aí não tem graça, gente. Tem alguém falando aí que tá aparecendo para eles aí, olha aí, no chat. Tenta pôr lá embaixo. Dando a dica aqui de dar um zoom na telinha do PowerPoint. Vê se dá pôr no certo. 100%. Vê se você consegue. E aí, às vezes, ele... Bom, vou voltar de novo. Nossa, gente, o que é isso? Foi ainda não? Não. Para mim, não. Não sei se alguém tá vendo. Ainda não. Será que é o tipo de compartilhamento aqui que eu tô compartilhando? Tela inteira? Não, eu coloquei 2 telas. Põe Será tela que se eu inteira. trocar? Vê se Vamos às ver vezes se vai. ele aceita. Não, mas aí não aparece a tela, tá vendo? Tela inteira só aparece essa tela aqui. Mas aí você dá uma minimizada nessa tela que a gente tá. E agora? E aí maximiza a outra. Foi? Acho que esse tamanho aí tá bom, gente. Foi? Tá dando para ver. Não foi ainda, mas dá para ver. Mas é porque mineiro é Coloca aí no persistente. zoom máximo e aí... Vamos tentar na primeira aqui, então.
Ou então você salva em PDF e aí apresenta no PDF, se preferir. Mas tá tão lindo, gente. É. Não foi ainda? Ainda não. Bom, então Entrou. vamos seguir então assim, tá bom? Porque eu, né? Não, mas aí aqui para mim Mas saiu você tirou tudo. o compartilhamento Saiu tudo? dela. Compartilha novamente, coloca no 100%, assim, a sua tela no 100% e cada um que está assistindo, se maximizar, fica só a tela, como alguém sugeriu aqui. Apareceu aí? Apareceu. Pronto, agora estamos vendo. Mas está bem assim, pode avançar. E agora? Tá ótimo assim. Então vamos lá, vamos conversar. Consegue ver bem. Bom, a minha ideia aqui é falar sobre a diversidade à mesa, né? Cumprindo a missão da Raquel e outros questionamentos. Né? Eu já começo fazendo a primeira pergunta aí para os nossos ouvintes de qual carrinho que você se identifica mais. Esse é o carrinho da direita, né? Vocês estão vendo ele aí? Oi? Alô? A gente está na tela no primeiro. Agora Pronto, e agora? sim. Então vamos mudar por aqui. Qual Agora carrinho você se identifica? Né? Se é o carrinho da direita ou da esquerda? Mas para além desse carrinho, gente, eu queria refletir o poder de compra que nós, consumidores, temos. Né? Eu vou tentar trazer a minha fala aqui um pouco mais para o nosso dia a dia. Hoje a gente tem uma importância muito, muito grande na escolha do que a gente leva para a nossa casa para comer. Né? E assim como a Raquel falou, é muito importante a gente entender todo o percurso desse alimento. Né? Por mais que você vire para mim, Michel, tudo bem, eu gosto mais do carrinho da esquerda, meu carrinho é cheio de frutas, de verduras e tal. Mas de onde que vem o seu tomate? Né? Por onde ele passou? Qual que é o produtor que se dedicou a te fornecer aquele tomate? É muito importante você saber disso. Né? O da direita, que tem um pouco de industrializado, eu nem me atento a esse, porque eu sou meio contra esses ultraprocessados, mas de qualquer forma fica essa reflexão aí do que você come, do que você compra e qual o mecanismo de poder que você exerce em relação a isso. Não é verdade? Hoje em dia, o que a gente vive, gente? A gente vive uma cozinha que não tem significado concreto. Né? Essa imagem reflete uma banca de revistas que virou uma banca de salgadinhos na frente de uma escola e a criançada sabe exatamente identificar pelo barulho do saquinho qual sabor, né? Sabe identificar a logomarca dos alimentos, né? Sabem logomarcas de chips de core salteado, né? Logomarcas de iogurte, e mal sabem o verde que está no prato, se é que eles comem. Né? O Valdeli Knupp, que é um grande amigo aí que lançou o livro das Punk, ele fala que nós somos analfabetos botânicos, né? A gente não conhece do verde que nos cerca, e de fato é isso, né? Se a gente sair na rua, não sabe que árvore que é aquela, que grama que está nascendo ali, nem mesmo o vaso da nossa casa. E isso tudo pode estar repleto de comida, né? Então já começamos a colocar no prato aí a diversidade do que está perto da gente. A gente consegue plantar em pequeníssimos espaços. Né? E eu trago aqui uma foto muito legal, né, que é do fotógrafo Greg Siegel, não sei se vocês já chegaram a ver, ele fez um registro mundial da dieta alimentar das crianças. Né? Ele foi percorrendo o mundo e durante uma semana ele anotou o que as crianças comiam, de acordo com o que elas falavam, e representou isso através de fotografias. Cada fotozinha dessa aí é de uma criança de um país. Tem vários aqui do Brasil, de várias regiões e do mundo inteiro. E, curiosamente, a presença de industrializados nessa turminha aí, que ali na frente são os nossos consumidores, né? Eles que vão demandar o que vai ser plantado, o que vai ser consumido, tem muito industrializado. Curiosamente, apenas dos 10 países que existem mais saudáveis, todos eles estavam na África, né, de acordo com essa pesquisa. Olha que coisa mais interessante. Né? E os Estados Unidos, obviamente, 60% das calorias eram de ultraprocessados, enquanto apenas 1% oriundo dos vegetais. Então, aí a gente já começa a prestar atenção, né, no reflexo que isso está causando, e aí eu levo para frente aí que a gente tem uma boa mão do marketing, das commodities, né, dessa turminha aí que quer vender os ultraprocessados, né, para que as crianças continuem comendo, de fato, né, os pacotinhos coloridos e cheios de veneno, eu estou falando bem abertamente aqui. Né, gente? Tanto é que um outro gráfico que tem aí também, ó, são das 10 empresas
que mandam na alimentação do mundo. Isso é um dado que é mais conhecido. Essas 10 empresas aí, gente, decidem praticamente o que está indo para os supermercados, né? E se você parar para pensar, se vocês quiserem mais um exemplo, estão aí, ó. Seria legal se a tela aumentasse, mas cada empresa dessa é dona de uma gama danada de produtos alimentícios. Cada logomarca aí é de um produto. E se eu perguntar para vocês, pedir para vocês irem na despensa e verem quais delas estão lá, uma boa parte delas vão estar. Né, isso, infelizmente. Então, 10 empresários, um grupo de acionistas, sentam numa mesa e definem o que a gente vai levar para a nossa casa. E dá-lhe marketing em cima, enquanto isso, as nossas hortaliças, né, os nossos vegetais vão ficando em segundo plano. Isso é muito sério. Né? Voltando um pouquinho para quem planta, a gente vivia de uma floresta que se passou para uma agrofloresta e que hoje a gente vive uma monocultura. Né? Hoje as terras estão acabando, seja para o gado, né? Seja para o plantio de apenas soja, trigo, milho e assim por diante. Né? E tem um movimento muito lindo de agrofloresta voltando, que é um movimento que dá para se plantar comida debaixo de uma floresta. E é isso que eu sempre tento defender. Juntamente com isso, a gente tem os aspectos da verticalização, né, do êxodo rural. As pessoas foram morar nas cidades, as cidades estão abarrotadas de pessoas, então as praças, as hortas, os quintais que existiam dão lugar aos prédios cada vez mais altos, né, sem varandas, e que mal a pessoa tem um contato com o verde. Isso dificulta também na percepção dela a alimentação. Então, se por um lado eu tenho um supermercado que só me oferta produtos industrializados, onde eu moro não promove, né, que eu veja esses alimentos que eu tenho acesso, e ao mesmo tempo o capitalismo não me deixa ter tempo para parar de trabalhar, porque eu tenho que sempre consumir, né, o meu cérebro acaba sendo domado em relação à alimentação, o que me faz viver nesse cenário. Né? Pergunto para vocês qual que a gente se identifica. Obviamente, eu gostaria muito de ser essa moça do lado direito, né? Mas o que a gente vê por aí é mais do lado esquerdo, né? Que até o próprio ser humano tem que se encapotar todo para poder chegar perto de uma plantação, né? Então até aqui foi apenas um panorama e eu pergunto, o que eu tenho a ver com isso, né? Meu Deus do céu, eu na minha casa, você tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque você tem que repensar a sua distância com o seu alimento. E aí eu fiquei muito feliz com a fala da Raquel, que vem de muito de encontro em relação a isso. Né? Nós precisamos conversar e entender de onde vem a minha comida e qual o aporte financeiro que eu vou dar nessa comida, nesse alimento. Né? É muito importante. Quem eu estou de fato valorizando em relação ao que eu estou comendo. E aí vem as punk, né, gente? Um termo que é recente, é um termo que tem mais de 12 anos, é um bebezinho, mas que abraça um leque de alimentos, né? A fonética é gostosa de falar, né? Punk é gostoso de falar, e aí é as punk mesmo, porque o seu plural, o seu significado já é plural, plantas alimentícias não convencionais, então a gente fala as punk, apesar de ficar meio feio, meio grosseiro, né? E não as punks, né? Como se pronuncia por aí às vezes, ou como se escreve, né? Mas o que de fato são as punk? Né? Eu acho que por mais que esse termo esteja sendo muito difundido na atualidade, ainda é muito pequeno. Nós já somos aí pequenos grãos de areia na praia, mas é importante sempre reforçar o que são as punk. Na minha humilde opinião, para além de ser um material de consumo, né, uns alimentos super nutritivos, que eu vou comentar um pouquinho, para mim é um agente de reflexão. Né? A partir desses alimentos, a gente consegue refletir os nossos hábitos alimentares, porque eles existem muito antes até mesmo do termo punk surgir. Né? A comida da nossa avó, comida dos nossos quintais, dos nossos ancestrais, sempre foram punk, mas com outros nomes, eram simplesmente verduras, né? Simplesmente comidas tradicionais, alimentos tradicionais, e aí surge o termo punk para abraçar isso tudo, que na verdade é um acrônimo, né, que significa plantas alimentícias não convencionais. Ou seja, partes de alimentos ou alimentos que não fazem parte do nosso cotidiano alimentar, ou que, de certo modo, não existe uma cadeia produtiva organizada em cima dela. Né? Um agronegócio, o cara não vai arrancar soja para plantar vários hectares de picão preto, por exemplo, ou de caruru,
de porco, ou de beldroega, né? Plantar uma plantação inteira de serralho, de dente de leão. Isso não vai acontecer. Né, isso vai acontecer dos pequenos para os grandes, dos pequenos pros, né, do pequeno agricultor para o grande. Então, a planta alimentícia não convencional, ela não necessariamente é uma revolução para se trocar o alimento, e sim complementar. Né? E quais partes que se comem de determinado alimento? Grosso modo, é isso daí, ó, esse slide que eu coloquei. Né? Nós temos folhas, flor, fruto, caule, semente e raiz. Resumidamente. Então, você tem planta que você vai comer somente a flor, você tem planta que você vai comer a flor e a folha, você tem planta que você só vai consumir a raiz, você tem parte que você vai comer só o fruto, e assim por diante. Então, é um universo alimentar muito rico, mas é um universo alimentar que exige conhecimento, porque tem partes de alimentos, por exemplo, que são tóxicas da mesma planta e outras partes que são comestíveis, né? Tem folhas que, quando jovens, você pode comer, mas que, se ela demorar muito, ela concentra muito oxalato de cálcio, por exemplo, que dá irritabilidade. Então, é um conhecimento muito importante, mas que, de fato, necessita aí um pouco de estudo para quem gosta. Eu amo, né? Eu passo saindo olhando para a rua, para cima e para baixo. O que eu vejo de comida para cima e para baixo, e continuo aprendendo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês verem rapidamente o que é isso, mas antes disso, é importante refletir nesse termo não convencionalidade, porque isso gera muita discussão, né? Eu trouxe uma foto aí de 3 dessas plantas, que, se você for nos estados especificamente e falar dessa planta, como a primeira de cima aí, que é a taioba, aqui em Minas Gerais, você fala, não, taioba não é não convencional, é super convencional. Você tem, já comi já comeu já comi, minha avó fazia e assim por diante. A grande maioria das famílias vão dizer isso. Mas, de certa forma, se você for para além do estado de Minas, você não encontra taioba com facilidade, seja pelo bioma, ou seja pela cultura alimentar daquela região. E mesmo assim, se você quiser comer taioba hoje aqui, for para um supermercado em pleno Belo Horizonte procurando taioba, você não vai encontrar em todos eles. Você vai encontrar no pequeno agricultor, de feira orgânica de rua, no mercado central em algumas bancas, mas não é um produto convencional nesse sentido. Da mesma forma, se você pegar o segundo aí, que é muito consumido no Maranhão, que faz o arroz de cuchá, por exemplo, que é a vinagreira, lá para eles talvez não seja não convencional, seja super convencional. Faz parte de um prato típico. Mas, de certo modo, você não encontra, por exemplo, a vinagreira com facilidade. Aqui, lá em Belo Horizonte, por exemplo, sem chance de se encontrar em qualquer supermercado. Não tem à venda, a não ser que você vá em algum produtor, alguma região ao redor. Da mesma forma, o de baixo, que é o jambu, que é muito consumido no norte, que é uma das minhas prediletas, não sei se vocês já provaram, dá uma dormência na boca, é simplesmente sensacional, né, que de lá você encontra nos mercados municipais para vender. Né? Ao invés de você achar salsinha, você acha o jambu, por exemplo, mas que, de certo modo, você não encontra em outros estados. Né, que faz o pato no tucupi, o tacacá e vários outros pratos muito característico de lá, cachaça, conservas e assim por diante. Então, essa não convencionalidade, ela é relativa, né? Pode ser não convencional para uns, como não pode ser convencional para outros. E, para além disso, nós temos que salientar que nós temos partes não convencionais de alimentos convencionais. Haja vista um deles aí, o chuchu. Ó. Todo mundo encontra chuchu em qualquer lugar. Mas se você perguntar quem já comeu a folha do chuchu ou a batata, né, que é a raiz lá embaixo, pouquíssimas pessoas comem. Ah, mas o chuchu é sem graça como um todo. Tudo bem, mas ele tem as propriedades alimentícias de outras partes dele e que a gente não encontra nem nos supermercados. Ele chega lá lindo, maquiado, verdinho, né, para a gente comprar. Da mesma forma, a cenoura, as folhas da cenoura são lindíssimas, parece uma salsa crespa. São super nutritivas e super saborosas. Mais uma, folha da beterraba, além de ser nutritiva, é linda, toda rosa, meio roxo, meio com verde, que também é comestível. Né? A gente tem aí também ó, as folhas do rabanete, folhas da batata doce, e sem falar nas folhas das pés de fruta, gente. Folha de limoeiro se come, folha de pé de mexerica se come, de amora, de pitanga, de cagaita. Tem uma infinidade de folhas de parte de alimentos não convencionais e que a gente não dá a mínima. Né? A própria pitanga, que a folha tem um cheiro quando você quebra ela assim, que dá um suco sensacional. Né? A casca do limão capeta, que não é azedo como o limão capeta, você come assim como se fosse
Uma maçã é delicioso. Então, a gente tem essas partes não convencionais dos alimentos convencionais. E estão aí à nossa vista. Mas que o próprio agricultor arranca e joga e deixa na roça dele porque não tem a demanda, né? Ele leva só a cenoura, mas não leva o pé de cenoura por inteiro. E aí o que acontece? O nosso dinheiro, o nosso poder de compra diminui. Porque se eu compro um pé de cenoura com folha, um dia eu como a cenoura, daí 4 dias eu como a folha. Ou seja, eu comprei, né, menos volume de alimento, desperdício menos, né, no quesito lixo, e o agricultor também não gera muita matéria orgânica e consegue, de fato, ser remunerado como ele merece, né? Mas aí você vira para mim e fala assim, tá bom, Michel, mas eu sou carnívoro, eu como é carne. Então tá bom, procura uma galinha caipira, pelo menos, gente, procura um porco caipira. Lógico que nós temos que diminuir o nosso consumo de carne, isso aí já é fato, e foi muito enfatizado aqui. Mas, se você quer comer, evite comer, né, das granjas, os frangos de granja que não tem gosto de nada. Procure uma galinha caipira, onde a pessoa cria, né, com um pouco de lavagem que seja, os restos de comida, ou seja, todo o meio ambiente agradece isso daí. Né? Então, vou colocar uma fotinha para vocês ficarem com vontade, que é dos pratos mineirinhos, que levam um bom frango caipira. Olha aí, um bom frango Coro-Pronobis, oh meu Deus, a gente saliva só de ver, um bom frango ao molho pardo, que são pratos típicos aqui da nossa culinária. Então, ou seja, para além das punk, nós temos os animais punk, né? Nós temos os grãos punk. Quantos tipos de feijões vocês conhecem? Né? Só o que está no supermercado? Né? Eu só conheço o roxinho, o carioca, o preto, mal, o jalo, não como muito, enfim, alguns deles Fradinho, né? Tem uma pesquisa que eu recebi recentemente de uma cidade que eu moro hoje, em Capelinha, que é no Jequitinhonha, uma pesquisa de uma cidade do lado que chama Turmalina, que eles desenvolveram, tem mais ou menos na pesquisa uns 35 a 40 tipos de feijões e grãos crioulos, numa cidade minúscula, gente, que não tem mais do que 15, 20 mil habitantes, só na área rural em torno. E esses senhores e essas senhoras estão lá todo dia no mercado tentando vender esses grãos, que são infinitamente mais saborosos. E eu tenho certeza absoluta que qualquer cidade, qualquer um de vocês que está me ouvindo aqui, tem uma feira local, onde vai ter um senhor com a mão calejada da enxada, que vai para a roça para plantar isso daí, de forma muitas vezes orgânica, e que luta para perpetuar. Mas se a gente não demandar dele, ele vai arrancar tudo para plantar alface, infelizmente, porque ele precisa de sobreviver, não é verdade? Da mesma forma, arroz, esses 3 tipos aí são arrozes que eu encontro com facilidade em Capelinha no mercado. É o arroz de pilão, um arroz delicioso, e o arroz vermelho, que é um dos primeiros arrozes de Minas Gerais, que ainda perpetuam ainda, né? Mas a gente vai no supermercado e compra o arroz agulhinha polido, que dá um preço exorbitante, de caro muito por isso, né? A gente compra mais do que precisa. Então, se a gente seguir, tem o milho, por exemplo. Quantos tipos de milho vocês conhecem? Mas os milhos são mais dos Andes, são mais, né, das Américas, tudo bem. Mas procura um milho crioulo, né? Ou você vai comprar o milho da Ioki, que está no supermercado lá, que é o melhor, que frita pipoca melhor. Com certeza é um milho modificado. Então, já começa por aí o nosso poder de compra de alimento, para a gente ter essa biodiversidade que está ao nosso redor, que a gente chama hoje de quilômetro zero. Tentem comprar o alimento do quilômetro zero. Você não gastar nem 1 quilômetro para você andar, seja de carro, de bicicleta, de moto ou a pé. Tentem valorizar o local. Eu fiz uma pesquisa muito legal e enumerei ela aí, de frutas disponíveis no nosso bioma brasileiro. Eu coloquei umas 40, só o nome, sem a foto. Frutas que seguramente vocês não vão, talvez, conhecer e nem ter comido, mas que estão aí apodrecendo nos pés, principalmente do nosso cerrado tão judiado. Né? Então você tem o buriti, você tem o cambuí, o cajá, o araçá, você tem graviola, você tem pinha, bacupari, você tem cagaita, genipá, babaçu, maracujá do mato, que só de maracujá tem uma infinidade de tipos de espécie, enfim. Não vou ler todos não, só para vocês terem ideia. Mas nessa pesquisa, o que apontou de consumo mais cotidiano? A maçã, o mamão, a laranja, a melancia, para não dizer a banana também, que também é consumida. Ou seja, é o que a gente come por aí. E aí, se vocês forem parar para pensar o caminho da maçã, que eu coloquei no cantinho aí, gente, a maçã ela precisa em média de 700 horas, numa temperatura abaixo de 7 graus, 7,2, para a árvore frutificar.
Então, vocês percebam a dificuldade de uma macieira produzir. Faz uma noite fria, geralmente no sul do país, dá 7 graus, aí acumula 6 horas. Aí o sol abre, já fica quente e sobe. Na mesma noite, noite anterior, mais 7 horas, mais 8 horas, mais 10 horas, até acumular 700 para poder produzir a maçã. Então, vocês vejam, enquanto isso, a pitanga está ali, ó, na esquina, né? E a gente não come, e está nascendo espontaneamente. Isso eu estou falando uma fruta até que é mais conhecida, né? Então, ou seja, a gente tem que repensar esse consumo, né? Se comer maçã em épocas que não são de plantio de maçã é um absurdo, porque o caminho que ela fez para chegar no supermercado é um absurdo em termos ecológicos, e a gente não precisa, de fato, de comer maçã sempre, né? E para complementar essa pesquisa, se vocês fizerem isso, você digita no Google aí agora, ó, buffets de café da manhã dos hotéis do Brasil. Vai aparecer isso aí, ó. Isso é o que se serve nos hotéis do Brasil. Em qualquer, do norte ao sul, leste a oeste. Você vai tomar um café da manhã em qualquer hotel, pousada, seja nível A ou Z, o que eles vão servir vão ser melancia, melão, manga, talvez, né? Mas mamão, banana, é o que mais você vai encontrar, abacaxi. Enquanto isso, a graviola está no pé ali fora, apodrecendo, né? E eles não têm a capacidade de pegar e colocar no buffet. E de criar uma memória gustativa de fato na pousada, para que o cliente volte ali, nossa, lá tem um suco de cupuaçu, um suco de umbucajá, que eu preciso de me hospedar lá pelo suco. Mas não, vou lá comer melancia. Isso é muito triste, né? Teve uma pousada, um hotel que eu fui aqui na cidade de Paracatu, que no estacionamento tinha 3 pés de manga Aden, que é uma das melhores mangas que não tem muita linha, uma placa, cuidado ao estacionar o seu carro, porque estava caindo em cima dos carros, e no café da manhã não teve manga nenhum dia. Como, gente, que isso é possível? Né? Como que a gente vai ter biodiversidade? Não tem jeito. Né? O site do Museu do Cerrado aí, ó, apresenta esse simples aí, ó, tem 33 frutas do Cerrado aí, muitas delas eu listei em cima, e que são sensacionais, e que são espontâneas, e que estão nascendo, e que estão morrendo, e com muito pouco cultivo e comercialização. Por quê? Nós vamos lá no supermercado e compramos banana, compramos maçã, mamão, né? Ou seja, o nosso papel de compra é muito importante. Nós temos que usufruir disso. Então, você tem uma infinidade. O cajuzinho do Cerrado, gente, é desse tamanho, isso é a coisa mais gostosa do mundo, né? O maracujá do Cerrado, enfim. O próprio piqui que está aqui é um pouco mais conhecido, que tem uma infinidade. Mas nós temos uma infinidade de frutas aí que a gente pode estar explorando. Trazendo um pouquinho para o caminho das hortaliças, a mesma coisa. Eu listei algumas, deve ter umas 40, né, hortaliças disponíveis no nosso bioma brasileiro e que com certeza não fazem parte do cotidiano nem mental da maioria das pessoas. Trapoeraba, o próprio Araponobis, a beldroega, capuchinha, né, umbigo de banana, gente, que é sensacional de gostoso. Temos o caruru, o trevinho, aquele que nasce no vasinho, que quem teve infância saiu correndo aí pegando na grama para comer, que você não precisa nem temperar a salada com ele. Né? A Maria Gondó, as flores, que tem uma infinidade de flores, eu trouxe alguns exemplos aqui também para ver, mas o que reina, gente? Alface, rúcula, tomate, até couve, que em Minas é muito consumido, mas que nem é nossa mineira, ao passo que a taioba tem uma taioba mineira, que é de espécie nativa. Não, a couve veio de fora, da Euroásia, mas aqui come couve com tudo. Então, ou seja, a gente vive uma constante repetição dos nossos hábitos alimentares. Né? E, novamente, se você jogar no seu Google aí agora, hortifrutis de supermercado, o que vai aparecer de foto é isso daí. Ó. Ofertas e mais ofertas de variação sobre o mesmo tema. Ah, Michel, mas eu tenho uma boa variedade aí. Claro que tem, vamos comer, é óbvio. Eu prefiro que enche o carrinho disso do que dos industrializados. Mas de onde veio isso daí? Quanto de agrotóxico, quanto de efeito estufa, quanto de degradação teve nesse pimentão vermelho que está maravilhoso, está brilhando para mim. Né? Eu costumo dizer que eu prefiro achar 5 larvas num brócolis do que ele vir bonitinho. Porque se tem larvas, tem bicho, é sinal de que tem menos remédio possível. Né? Então, só que o supermercado, gente, ele vende imagem. Né? Ele não vai colocar aí um agricultor cheio de palha colocando sua banquinha. Não vai, por mais lindo que seja, que eu acho. Ele vai colocar o maior, né, pelo maior preço, e não interessa a qualidade desse alimento. E aí vivemos hoje o consumo das alfaces. Hoje tudo é alface. Pessoas consomem alface roxa hoje, alface lisa amanhã, alface crespa verde depois da manhã, e vai para a americana
daqui 4 dias, e depois vai repetindo. Ou seja, e o agricultor planta alface. E as punks estão lá, assim, ó, doidas, ávidas para sair, não precisam de remédio, nascem espontaneamente e são consideradas como pragas, como ervas daninhas. Qual é a diferença de uma horta de alface e uma horta dessa? Muito mais bonita, muito mais nutritiva, né? Muito mais variada. Mas o que a gente encontra por aí é o quê? Vários anúncios de como diminuir as ervas daninhas na sua plantação. Mato competição em alface. Gente, todas essas plantinhas que estão entre a alface e da foto, não sei se está dando para vocês verem, são comida. O que esse cara está tirando aqui com essa luva é um caruru, que é uma comida. Então, ou seja, até que momento que a gente vai ser influenciado por nossos hábitos alimentares? Né? Nessa lista aí, ó, de 12 plantas consideradas ervas daninhas de plantação, 10 são comestíveis. 10 delas são comestíveis. São as plantinhas que estão nascendo no meio do alface que nós vamos demandando lá no supermercado. Então, ou seja, essas plantas não necessitam de remédio. Ao passo que o alface, sim. A alface é uma planta de ciclo curto, de 40 dias. O agricultor tem que comprar semente ou fazer muda. Essa semente vem modificada, que pede um remédio que mata tudo, menos a alface. Com isso, ele vai poluindo o solo dele, vai comendo veneno. Aí, quando ele ficar velho, doente, você também, você vai lá na Bayer, que é a mesma dona da Monsanto, que faz a semente dos pesticidas, e vai comprar o seu remédio para você viver até os 90, mas à base de 15, 25, 50 remédios. Então, ou seja, olha isso, gente, é triste falar num dia de comemoração, mas eu preciso de cutucar. Olhem para o verde que está ao redor de vocês. Só alguns exemplos para vocês verem aí nas feiras e saberem um pouquinho. A gente tem o peixinho da horta, que é de cima, que é o lambarizinho muito gostoso. Temos serralha, oropronobis, azedinha, bertalha, temos beldroega, temos a capuchinha, que é sensacional de gostosa. Você come ela toda, a flor, o talo, a folha, a semente, crua mesmo. Temos a taioba, que veio com o nome errado, veio peixinho da horta aqui, de perdão, mas é taioba. A maregondó, temos almeirão de árvore. Então, ou seja, de verduras, eu listei aqui, ó, 3, 6, 9, 10. Se você conseguir comprar um de cada, você já tem aí 12 dias, mais ou menos, de variação na sua alimentação. E coloca o alface no meio, não tem problema. Ou seja, já está bom, né? Já está diversificado. Flores que vocês podem encontrar por aí para comer. Aí, ó, o hibisco, que é uma família enorme. Esse é um tipo de hibisco que é deliciosa a flor. Os flamboyants, as flores são comestíveis. Né? Nós temos amor perfeito, que é linda para comer. As flores de buganvília, que é uma planta que tem tudo quanto é lugar, que tem espinho, mas que é comestível. Qualquer ipê, a flor é comestível. O malvavisco, que é uma ornamental que a gente vê por aí, a gente tirava o melzinho dela, ali você arranca aquela parte verdinha, ali tem um caldinho bem docinho, que é onde as formigas vão, onde o beija-flor vai, a gente rouba deles, né? Esse néctarzinho gostoso. Isso é só alguns exemplos para essa fala que não ficar só de identificação e mostragem, né? Em especial, eu adoro essa, que eu chamo ela de cogumelo de árvore. O nome científico é Thunbergia grandiflora. Ela tem gosto de cogumelo Paris cru. É a mesma coisa se fechar os olhos e morder, é a mesma coisa que está comendo cogumelo. E é uma planta que ninguém pega. Né? Importante salientar aqui que a gente tem que sempre pesquisar o nome científico, tá? A gente coloca os nomes populares para facilitar o entendimento, mas caruru tem vários tipos. Então você tem que saber qual o nome científico do caruru da sua região para você poder ver se é o mesmo de outro e ver se é de fato consumível. E para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção de 3 atores que são importantíssimos nesse tripé da diversidade da soberania alimentar que eu chamo. É o agricultor, o transformador e o consumidor. De nada adianta, gente, a gente ter um agricultor lá plantando várias e várias e várias plantas, se a gente não tem no meio dessa cadeia um transformador, que são os cozinheiros, as cozinheiras, os chefes, os donos de restaurante, as indústrias de alimentos, nós que compramos para transformar em outro alimento nas nossas casas, seja para simplesmente nós mesmos, seja para nossa família, igual a Raquel comentou aí, que é gastrônoma para ela mesma, para a família, tem certeza que eles se beneficiam disso aí, né, e incentivam. Então, de nada adianta se não tem o agricultor, o transformador, e lá na ponta o consumidor,
que é o cliente que vai para o restaurante, que é o que vai no supermercado comprar o alimento, que é o que demanda o produto pronto, que é a gente também que sai para comprar, né, que somos os consumidores finais. Então, esse ciclo ele tem que conversar. Né? A gente tem que demandar do agricultor o alimento para que a gente consiga transformar um produto e gerar a demanda do consumidor final para que essa linha se perpetue, para que o agricultor consiga plantar uma Maria Gondó no quintal dele, porque vai ter alguém que vai querer comprar essa Maria Gondó ou para consumo próprio ou para transformar em outro produto para um terceiro, para um quarto, para um quinto. E isso é muito importante, principalmente para as crianças, gente. A gente precisa de incentivar a molecada a comer melhor. Né? A merenda escolar tem que melhorar muito, a gente tem que ter um trabalho com as merendeiras, porque não adianta nada a gente comprar do pequeno agricultor lá os 20%, os 15%, 30% que pode ser da agricultura familiar, e chegar lá um maço, entendeu? De taioba, a pessoa não saber o que vai fazer, não saber incentivar. Então é muito complexo, é um trabalho difícil, mas que a gente consegue. E com isso a gente tem que valorizar esse tipo de pessoa. Aí, os agricultores, gente, os mais velhos, que estão, infelizmente, acabando no nosso país e que muitas vezes não são nem letrados, que passam conhecimento na forma tácita ali, na oralidade, e que se a gente não resgatar isso de registrar, isso daqui a pouco some. Né? A medicina popular que está aí, antigamente você não tomava remédio, tomava um chá para aqui, comia aquilo ali, né? E hoje não. É muito importante valorizar essas pessoas que estão produzindo e que muitas vezes são elas mesmas que vão para a feira, a mesma pessoa que produz é que vai vender, o mesmo senhor que está plantando lá é que vai colher. Então, ao invés de eu ir no supermercado, por que eu não vou numa banca, por exemplo, do Mercado Central, que é essa embaixo aí, que eu moro em Indaiá, que esse senhor só trabalha com frutas da estação. Ele é a banca punk do Mercado Central de BH. Você chega lá, é um universo enorme, ele conversa de todas com você, e até te fala como que você consome. Essas pessoas precisam de ser ouvidas. Né? A gente precisa ir no mercado, no Ceasa, igual essa foto aí que é do Ceasa de Minas, lá de Belo Horizonte, e ver esse monte de caixa empilhada aí que só tem banana, só tem quiabo, só tem melancia, é tudo que eu estou falando desde o início. A gente precisa de ver mais outras caixas. E aí, se você parar para pensar, as plantas que estão forrando essas caixas para a fruta não amassar e não arranhar, são as punk. Você pega uma caixa dessa, está repleta de caruru, está repleta de beldroega, que é a maior fonte vegetal de ômega 3 que tem, e todo mundo procurando salmão. Ou seja, a gente precisa de se atentar para isso, né? Precisamos de valorizar, obviamente, os transformadores, sejam eles alunos, sejam eles cozinheiros, sejam eles consumidores finais, né? A gente que leva para casa. Não tem coisa que se pague ao ver essa turma com essas taiobas gigantes na mão, doidas para saber o que vai fazer com isso. Não tem alegria que se pague a aluna encher a mão de uma massa azul na mão, porque a gente estava fazendo um pão de queijo azul com genipapo, que passa cor azul para o alimento. Que é uma coisa que eu faço muito. Né? A outra que leva a ortiga dentro do ônibus, tá pinicando todo mundo, que a ortiga, né? Quem já conhece ortiga, mas que é comestível. Então, ou seja, isso sim é um conhecimento que a gente precisa de ter para a biodiversidade. E principalmente a molecada. Né? Você vê um casal de crianças assim, olhando para uma flor em cima de uma pizza, sei lá o que está passando na cabeça dessas duas crianças, mas olha que maravilha, a cara está boa, elas precisam de comer isso. A chance de uma taioba ou de uma Oroponobis entrar na alimentação de uma criança dessa, depois que ela viu um alimento que ela se identificou e gostou, é muito grande. E tem esse papel que a gente tem que desempenhar. Né? A gente pode fazer festivais, esse foi um festival, esse é só um exemplo para vocês verem, esse foi um festival de comida de boteco, que eu fui curador em BH, onde os bares tiveram que disputar entre si um petisco que obrigatoriamente tinha que ter uma punk. Então, ou seja, eles tiveram que se virar para colocar uma taioba, um broto de samambaia e assim por diante. O resultado foi fantástico, porque eu consegui colocar para conversar o produtor que forneceu, eles que são os transformadores, e nós que fomos para o barzinho para provar. Né? Esse outro foi um evento muito legal, que foi o Encontro Nacional de Agroecologia, que foi no Mercado Municipal de Belo Horizonte. Nós fizemos mais de 3 toneladas de comida só de doação de alimentos da agricultura familiar e orgânica e doação de mão de obra. Não gastamos um centavo com ninguém e alimentamos todo mundo que passasse por lá. Então é uma coisa que é possível. Né? E para finalizar, umas fotozinhas para vocês ficarem com vontade aí de comer alguma coisa com punk aí, tá vendo? A gente pode fazer uma panqueca, por exemplo, que é uma panqueca azul, com genipapo. Eu fiz uma panqueca, a gente pode fazer uma pizza, a gente pode fazer uma massa italiana, que leva uma cor diferente, a gente pode fazer um ceviche, por exemplo, que leva o jambu,
que é uma delícia, né? E finalizando os outros slides, esse slide para mim é um slide que de fato demonstra que nós temos muito para melhorar a alimentação no mundo. Isso foi uns enlatados que eu encontrei, eu fui fazer um trabalho de dar aulas para as escolas lá na cidade de Cayenne, né, e São Laurent do Maroni, que são na Guiana Francesa. Lá numa loja da China, eu encontrei punks enlatadas de uma indústria francesa com sede de produção em Madagascar. Olha que embrulho isso, gente. Na Guiana Francesa, uma loja da China vendia produtos franceses produzidos em Madagascar. E eram o quê? As punk enlatadas. Ou seja, lógico que eu prefiro elas em natura, óbvio. Mas se alguma indústria está produzindo isso daí, algum valor nutricional tem, que ajuda aí na fome do mundo, né? Se abrir uma lata de, por exemplo, de jambu, uma lata de folha de batata doce, ou folha, né, de moringa, é muito melhor do que se abrir uma de extrato de tomate, ou uma de salsicha em conserva, ou de qualquer outra coisa dessa. Então, assim, existem vários caminhos, né? Se a agricultura familiar não está perto, vamos montar uma superindústria aí para alimentar o mundo, né? E aí, para finalizar, uns pães de queijo, que aí isso aí é uma produção que eu faço só para vocês ficarem com vontade, de como que eu tento trazer uma memória afetiva através de um produto que o mundo inteiro gosta e coloco as punk neles. Então, as criançadas comem o pão de queijo colorido, se divertem, se nutrem e, de quebra, estão comendo as plantinhas ali e aumentando a sua biodiversidade alimentar. Aí tem vários sabores, tem de genipapo, tem de costelinha com bico de banana, tem de hibisco, tem de capuchinha, uma série delas, né? Último slide, prometo, penúltimo, tá? Existem cerca de 300 mil espécies de planta no planeta. Dessas 300 mil espécies, 10 com potencial alimentício. Então, a gente pode pegar 30 mil. 12 mil, de acordo com alguns estudos, ocorrem só no território brasileiro. 12 mil espécies de plantas com potencial alimentício no Brasil, né? Mas, infelizmente, a população ainda é analfabeta botânica e só conhece, eu faço uma analogia aqui muito legal do Cláudio Oliver, só conhece o abecedário, o A, E, I, O, U. Enquanto a gente conhecer apenas o A, E, I, O, U, a gente não formula frases, a gente não consegue falar e nem escrever, né? Então, quando a gente só conhecer farinha de trigo, milho, soja, batata e assim por diante, não adianta. Nós precisamos de partir para as consoantes, precisamos de partir para aprender um S, para aprender um T, para aprender um V. E aí as punk estão aí para isso. É um universo vasto, muito grande. Escolha uma punk para você aprender nesse mês. Eu vou pesquisar Beldroega. E aí pesquise a fundo. Tem bons documentos. Prove, coma, que aí depois você vai partir para outra. E daí a pouquinho você já vai estar formando frases alimentares. E tudo uma questão de perspectiva. Essa foto foi tirada da mesma planta em lentes diferentes. Eu posso enxergar um almeirão roxo olhando para o concreto, né, para uma construção, eu posso enxergar o almeirão roxo olhando para a grama, para um carrinho de carroça e assim por diante. Eu posso enxergar a rosa ou o espinho dela. Então, vai uma questão de perspectiva, né, gente? Desculpa se eu extrapolei a minha fala um pouquinho. Então, aí os meus contatos. Muitíssimo obrigado. Desculpa os erros aqui desse PowerPoint que me deu uma surra hoje aqui, mas espero que tenha sido gratificante para vocês. Michel, fantástico, né? A palavra. Gostaram? Lídio, eu adoro essa palavra que o Lídio fala muito. Fantástico. Eu fico assim... Dá para pôr no prato, não dá? Em êxtase, né? Com a tarde maravilhosa. É muito inspirador. E a gente vê, assim, a palestra da Raquel, né? E a sua complementando tudo. Exato. Que ela falou. Foi, assim, maravilhoso. Pois trazendo, assim, os destaques, né? Que vocês colocaram aí. Essa questão da importância da educação alimentar e nutricional, né? Na criança mesmo, né? Na escola pública, ou seja, particular. Eu trabalho muito com educação alimentar e nutricional e a gente trabalhou primeiro com adolescentes, né, de escolas públicas e também com crianças da primeira infância. Então, a gente observou nas pesquisas que já na primeira infância a criança está comendo os ultraprocessados, né, na faixa ali de 13%. Então, assim, você pegar uma criança de 0 a 6 anos e ver ela comendo esses alimentos ultraprocessados, dói, né? Dói.
e saber que os pais, eles são vítimas, né? Porque eles não estão sabendo o que é que eles estão fazendo realmente. Então, a gente acredita nessa educação alimentar e nutricional e que ela é responsabilidade de todos, né? Então, assim, o nutricionista, na minha prática clínica, eu fui melhorar muito quando eu entrei na gastronomia, de fazer com que as pessoas que eu atendo, né, aqueles indivíduos que eu não gosto de chamar de pacientes, mas eles melhorarem a sua alimentação, porque a partir da gastronomia, né, porque a gente está aqui dentro do curso de gastronomia, de mestrado e de bacharelado, a gente sabe que essas transformações podem ocorrer, né, e todo esse saber do valor nutricional do alimento, de quanto comer os vegetais é importante para a saúde, né, a gente vê que está aumentando muito aí os índices de câncer de intestino por conta de consumo de alimentos de origem animal. Então, a gente fica muito feliz com as falas de vocês e sabe, e acredita, né, que essa junção, essa força do gastrônomo, do nutricionista, do agricultor familiar, que vai conseguir chegar nessas mudanças, né? Mas parabéns, eu adorei a palestra de vocês. Vou passar a palavra agora para os nossos ouvintes aí, né? Quem quiser se manifestar, colocar alguma coisa, uma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. A gente hoje estava aqui numa tarde tão rica, né? Com pesquisadores de alto nível, a professora Semira estava aqui com a gente, o Lídio também está aqui com a gente, são pessoas que pesquisam a biodiversidade, né? Então, fiquem à vontade, vocês estão em casa. Posso falar? Claro, Lídia, claro. É um prazer. Parabéns, Adriana, pelo evento, parabéns, Raquel e Michel, pela... Eu não sei se vou chamar, o que vocês fizeram foi palestra, uma conversa ou uma belíssima aula, né? Quer dizer, vocês misturaram tudo e deram um verdadeiro show. Esse é um trabalho fantástico, eu parabenizo vocês por isso aí. Eu venho há mais de... Bom, acho que desde que eu cresci, eu venho me envolvendo com as plantas nativas, eu cresci no meio da floresta subtropical, comendo pinhão e por aí vai, e a biodiversidade era o mato, não era o supermercado que é hoje, tá? E eu me identifiquei muito com o que o Michel estava falando em termos dos hotéis. Lá atrás ainda, Michel, isso em Manaus, no berço da biodiversidade, eu ficava muito no Hotel Tropical de Manaus, lá nos tempos idos, e eu reclamava muito exatamente do que era oferecido no café da manhã, né? Depois de brigar muito, me trouxeram o responsável, o gerente e tal, para conversar comigo, tá? Depois de eu explicar tudo o que eu pensava, tal, ele disse, seu Lídio, veja o nosso problema. Eu digo, bom, vamos lá ver o que é o problema de vocês. Ele disse, imagina que a gente recebe muitos aqui turistas internacionais. Aí ele vem aqui, come uma determinada fruta, no mês de maio, vamos imaginar. Aí ele vem em julho, e resolve trazer mulher e ele já não encontra mais aquela fruta. Imagine qual é a nossa cara, como é que nós ficamos. Digo, meu Deus, é por isso que vocês não compram, então, as frutas nativas, né? Ele não vai encontrar aquela fruta que ele consumiu há 2 meses atrás, mas ele vai encontrar um outro leque de opções fantásticas, até melhores do que aquela. Mas são visões, quer dizer, na verdade, o que acontece é que é muito mais fácil para o gerente para ele mandar comprar uma caixa de laranja, mamão, manga e coisa assim, do que ele buscar espécies nativas que depende de um olhar mais detalhado, né, para saber exatamente o que está comprando. Então, é a comodidade, o conforto do próprio empreendedor que acaba fazendo com que essas coisas aconteçam, né? E as pessoas que estão nesses hotéis acabam comendo o mesmo de sempre, quer dizer, é a tal de monotonia alimentar que a gente chama, né? Então, mas esse é um trabalho de formiguinha, um trabalho do dia a dia que a gente tem que ir fazendo e criando novos grupos que vão levando à frente esse novo futuro aí, né? Então, eu não sei se você já conhece os livros que a gente está publicando do Plantas para o Futuro, né? Que são exatamente, estão fazendo para cada região, tentando deixar um legado, né? Até as pessoas perguntam para mim, às vezes, por que Plantas para o Futuro? Eu digo, bom, esse livro foi projetado no milênio passado, e eu sabia que o resultado ia ser para o milênio seguinte, então era para o futuro, né?
Mas parabéns pelo trabalho de vocês, fantástico, é por aí mesmo. Eu acho que eu tenho, Michel, talvez a gente você pudesse interferir, e eu me coloco à disposição para ajudar no que for possível, mas eu tenho tentado chegar nos Masterchefs, na Band, na Globo e tal, para que eles tentem fazer todos esses cursos, essas competições que eles fazem, tentando fazer com que isso aí trabalhem com a ideia de colocar, pelo menos em cada prato, uma espécie nativa. Como foi feito com o livro Biodiversidade, Sabores e Aromas, que a Raquel está aí, que pode falar de cadeira sobre o que eu entendo que você conhece. Está disponível apenas eletronicamente, mas pelas essas grandes mídias que a gente poderá chegar no grande público. Tentando fazer com que o pessoal se envolva mais com as espécies nativas, né? Porque, de modo geral, os grandes chefes estão ali, são grandes potenciais, às vezes, que estão, né, ali nessas competições, mas, às vezes, a nossa biodiversidade não tá presente ali, né? E a gente briga com os patrocinadores também, né, Lídia? É muito difícil, porque tem isso os também. Patrocinadores estão bancando os ingredientes para aparecer a marca e tudo, né? Então é um campo meio minado, assim, mas seria sensacional se tivesse uma temporada inteira de produtos nativos, imagina? Exatamente. Isso é muito bacana, né? Exatamente, Pois é. Exatamente. Seria tentar avançar mais com isso aí, pegar... Raquel, Michel, Adriana, tal, tentar fazer um trabalho tal de tentar fazer com que... Porque você coloca um ingrediente, às vezes, num prato, no meio de 10, 12, 15. Né? Mas que um seja nativo, que ele é o condutor daquele prato. Né? Eu acho que o grau de dificuldade para esses... estarão ali, né? O grau de dificuldade para esses candidatos vai aumentar, porque eles vão entrar naqueles mercadinhos ali e vão, o que eu pego? Não vão nem saber o que vai pegar. Não tem nada, não tem tomate, não tem berinjela. Mas eu acho que essa lógica é muito interessante, né? Que você coloca naquele mercadinho. Eu estava pensando exatamente nisso, assim, 1, 2 episódios em que você tenha só nativas, só a parte de hortaliças e flores comestíveis, por exemplo. Porque quando você visita e você vê fotos, vê vídeos de mercados, vamos falar de mercados fora do Brasil, né? Onde você tem, por exemplo, couve-flor de várias cores, flores comestíveis assim disponíveis, porque a gente, sempre que você gosta de gastronomia e que você é gastrônomo, você está procurando imagens, está procurando locais, está tentando entender coisas que acontecem em diferentes lugares, né? E em mercados e tudo que você tem aquilo disponível. E no Brasil a gente não vê isso. Eu tive uma reunião com um professor, até ele trata de punk, eu não sei se você conhece ele, o professor Alcir Viana, que é aqui do Instituto Federal. Ele lançou culinária vegana com punk, né? E a gente falando dessa questão, nós vamos orientar uma aluna juntos e a questão era justamente essa. Ele falou assim, você vai descobrir a questão dos ingredientes da culinária regional goiana no mercado. Aí eu falei assim, você não vai descobrir isso lá, vamos mudar essa pergunta. A pergunta tem de ir um pouco além ou um pouco antes, porque senão você vai ficar desanimada em querer pesquisar isso. Então, nós estamos trabalhando na mudança dessa pergunta, porque desse jeito que ela estava indo lá, ela falou, mas até agora eu não encontrei nada. Eu falei, não vai encontrar mesmo, não. Verdade. Temos de ampliar e mudar um pouco esse olhar. Oi, Adriana. Também me chamou muita atenção, né, aqueles enlatados que ele mostrou das punks. Sim. Então, às vezes, a gente fica discutindo, batendo de frente com a indústria, né? E eu acho que seria mais assim, inteligente a gente trazer a indústria para somar força, né? Porque a gente não vai conseguir combater essas grandes empresas, né? Como ele colocou lá, 10 empresas. Eu trouxe, sabe, Adriana, as latas. Eu trouxe uma de cada, uma mala e tudo, fiz questão, óbvio, né? Nossa, eu provei, são saborosas, assim, né? Um enlatado, mas você abre uma lata de folha de batata doce, tá lá, cheio de folha de batata, lógico que não vai estar verdinha, vai estar mais escuro, mas tinha até um temperinho, e assim, no rótulo atrás nem tinha conservante, era tipo um vinagre, assim, com sal, uma salmoura, exatamente.
Então, ou seja, olha que legal, achei a muito gente bacana. teve, eu estou sempre fazendo, acabei aprendendo com o Lídio, nesses anos de convivência e com biodiversidade, essa provocação, né? A gente teve uma reunião, não sei se a Adriana estava nessa última do Sigbioma, que era sobre biodiversidade, e tivemos uma fala fantástica da Valéria Pascoal, a Derlange estava, né, na reunião, e a Valéria Pascoal contando a experiência dela com a Bahia e a produção de alimentos, o cultivo com o agricultor familiar e tudo. E no fim da fala dela, até assim com certo remorso, ela colocou o fato, é tão nutritivo, tão bom, e se a indústria pegar? Aí eu não aguentei, né? Eu falei assim, exatamente o que a Adriana falou, se a indústria pegar... Deu uma travada. Porque a gente vai pôr uma coisa melhor em relação ao que é mudar esse olhar em relação, né? A indústria precisa sim que esteja lotada de nutricionistas, lotada de engenheiros de alimentos que entendam de nutrição, de gastrônomos, para quê? Para que a gente ponha um produto melhor para sair de dentro da indústria, porque fechar a indústria ninguém vai, né? Isso é um fato, o Michel acabou de falar em relação também à agricultura industrial, também não dá para fechar, mas dá para a gente melhorar muitos outros caminhos, descobrir as melhores formas de amplificar aquilo que está sendo deixado de em segundo plano e tudo. Então, essa sua fala é super importante, Adriana, concordo. Imagina se a gente conseguisse, né, em todo aquele desperdício da feira, ter um processamento que seja o processamento do próprio vendedor que está ali, de uma forma menor, e que ele venda na própria feira, seguindo todos os protocolos de boas práticas de produção e tudo, e que depois aquilo até ganhe mais escala, né? Seria excelente que a indústria vendesse enlatado da quantidade, em vez de vender pêssego em compota, que eu adoro, não posso falar nem nada, é gostoso, mas que a gente tivesse uma fruta nossa, uma pitanga em conserva. Outro dia uma pessoa me perguntou, o que eu faço com tanta pitanga? Meu pé de pitanga está caindo de pitanga. Eu falei, então vamos arrumar 1000 coisas. Fiz uma lista e depois eu ganhei de presente, né, algumas coisas. Então, assim, tudo de bom, é gostoso, é delicioso, dá para a gente fazer. Isso aí, infinidade de possibilidades. Sim. Exatamente, quando a gente pensa na agricultura, é a mesma coisa, né? Você tem que mostrar para o agricultor que ele vai ter um ganho, né? Uma questão econômica mais positiva se ele trabalhar sem esses defensivos agrícolas, né? Se ele for investir num produto orgânico, talvez ele tenha um lucro maior. Então, a gente vai conseguindo aí somar, porque quando você quer bater assim de frente, não vai adiantar, né? Porque eles já têm aquela concepção de produção, então ele precisa realmente de informação e que aquele produto consiga chegar no consumidor e que ele tenha como agricultor um lucro, né? Porque ele vive daquilo. Então, eu vejo, assim, que essas brigas dentro aí da indústria, né? O nosso guia alimentar, que foi altamente criticado, né? Porque ele traz essa questão do consumo do alimento in natura e minimamente processado e combate os alimentos ultraprocessados e pede a moderação dos processados, né? Então, ele foi muito combatido, né, por esses grandes lobbies aí, mas a gente vê que realmente você não pode estar indo contra, né? A gente tem aqui no nosso grupo da gastronomia professores de várias áreas, e às vezes eu conversando com o Paulo, né, a gente, essa questão de ir contra a indústria, não, a indústria, ela tem muito de positivo de trazer para a gente, né, em termos, assim, de trabalhar esses corantes naturais, né, então, nos alimentos, então tem toda essa questão que a indústria tem a tecnologia e que ela pode estar valorizando o alimento, combatendo o desperdício, como a Raquel falou. Então, assim, a gente tem que estar trazendo todas essas áreas e tentar ir somando para ver se a gente consegue promover essas mudanças, né? Na verdade, a gente nem está contra a indústria, a gente está tentando abrir os olhos da indústria, né? Quer dizer, é esse o papel que a gente está tentando fazer. Mas é muito complicado toda a situação, porque o mundo está preparado, infelizmente, para as convencionais. Essa é a situação. E, às vezes, chega algum produto na feira
das não convencionais, às vezes nativas, tal. Mas aí aquele feirante que está ali, ele não sabe o uso daquilo, ele não tem a menor ideia do que é aquilo. Então a pessoa pergunta alguma coisa para ele não sabe. Então esse é o outro problema, quer dizer, tem que ter alguém ali tentando estimular. Olha, isso aqui é isso aqui, serve para isso, você pode fazer isso e aquilo, é um produto muito mais nutritivo, tal. Quer dizer, ele tem que vender esse peixe, mas ele não tem a menor ideia que alguém colocou aquilo ali para ele vender, ele está ali, olha, quer dizer, ele não tem uma maior familiaridade com isso aí. Em muitos casos também, né, Lídio? Quem está levando é o atravessador, né? Ele busca do agricultor, entrega para os grandes centros para ganhar em cima. E esse aí não está interessado em saber o que é, né? Sim, a informação não chega, porque se esse senhor chegar na feira, eu tenho certeza que uma boa parte sabe. Exatamente. Pode não gostar de comer mais, porque às vezes o consumo das punk foram muito de momento de escassez, era o que tinha para comer, só tinha aqueles matos ali. Mas a informação não chega, né? E é difícil mesmo. É um longo trabalho que a gente tem pela frente, mas é importante a gente ficar nesse caminho, né? E esse caminho não tem muito atalho, é o caminhar mesmo, isso aí. Quer dizer, nós temos 20 plantas e 5 animais, hoje são responsáveis por 90% do sustento do ser humano. 3 espécies, arroz, milho e trigo, são responsáveis por 49% desse sustento. Se colocar mais a batata, vai para 60%. Se você pegar 100 espécies, você vai para 98%. Né? Se você pegar 1000 espécies, você vai para praticamente... você vai envolver todas as plantas e animais de alguma utilidade para o homem. O problema todo é que 1000 espécies significa, dentro de um universo talvez de 10 milhões, que seja o tamanho da biodiversidade, significa 0,01%. Então, é isso que o mundo consome, 0,01% da biodiversidade disponível no mundo. Né? Quer dizer, então, é muito pouco. Quer dizer, nós estamos numa situação, quer dizer, nós estamos numa situação que a sociedade humana depende de alguma coisa muito restrita, né? O cardápio nosso é muito restrito, né? Quer dizer, infelizmente. Então, nós vivemos na corda bamba o tempo todo, né? É verdade. Mas é isso, gente. Eu vou abrir aqui para ver se o pessoal tem mais alguma pergunta ou alguma colocação, né? Eu não vi aqui nenhuma pergunta específica. Thaís chegou a anotar aí, Thaís, alguma pergunta? Nós temos uma solicitação de uma lista para o Michel. Que legal! A caneta já está na mão aqui, ó. Pode falar. Colocou aqui para o Michel, gostaria de perguntar se ele poderia nos disponibilizar uma lista de nomes das diversas punks para a gente expandir nosso conhecimento e experimentar no dia a dia, já que fomos educados sem esse conhecimento. Que legal! Eles já querem testar, você deu a ideia, agora você vai... Vendo? Assim espero, vamos testar. Eu acho que isso é até interessante, eu posso fazer essa lista, mas hoje a gente já tem um livro muito sensacional, que é o do Valdeli Knupp, não sei se vocês conhecem, né? Só digitar aí livro punk, vai aparecer a capa roxeada, cheia de punk na frente, que é o livro que deu início aí toda essa discussão. Tem 351 espécies de punk do Brasil, com a foto da planta, né? Como é que você identifica mais ou menos ela, as partes comestíveis, ainda tem 3 receitinhas lá, receita de botânico, não é receita gastronômica, mas você já vai ver lá alguma coisinha. Já é um pontapé inicial, porque aí eu acho que você pode sair por aí pesquisando, né? E vai acabar que vocês vão gastar umas 5, 6 horas só no terreno baldio, só para brincar de identificar. Né, e depois vão crescendo esse conhecimento. Escolha uma que tenha na região de vocês, e o outro conhecimento muito importante são dos nossos antepassados. Então, se você for para a roça e conversar com os agricultores, e vários deles comentarem, olha, isso come, eu já comi, isso come, eu já comi, de fato, é uma planta que não vai ter nenhuma toxicidade, né? Mas eu posso fazer a lista tranquilamente. A única dificuldade é a região, né? Que eu vou fazer as do meu leque aqui, que estão ao meu redor, né? E essa bibliografia é muito, muito bacana de se ter. Mas a gente vai fazer daqui, tem o Plantas para o Futuro, né, que o Lídio citou aí, sim. Tem o Floras do Brasil também, que é o site, coisa. Tem muito lugar para a gente pesquisar. A Embrapa tem muitas cartilhas gratuitas. Fica o dever de casa, gente? Né?
A Embrapa tem muitas cartilhas gratuitas aí para a MIG, tem um curso, inclusive, da Embrapa que é de cultivo de punk domesticamente, é um curso super legal, pequenininho, online, então para quem quer se enveredar aí, pesquisar um pouquinho, já começa por aí, que é interessante. Sim, interessante, Adriana, colocar também o site do livro de receitas, né, dos sabores brasileiros, Sabores da biodiversidade brasileira. Sabores e aromas, né? Porque ali você tem uns 70, 80 receitas de cada região, então você vai abordar todas as regiões, né? Então você tem espécie de todo o país, né? Maravilha. Pedir para a Thaís colocar. Pode fazer o favor, Thaís, de colocar aqui o livro. Eu coloquei o link, tá aí, ó. Ah, colocou? Aí, ótimo. Ótimo, Raquel, obrigada. Pronto, gente, vocês estão cheios de lugares para pesquisar agora. E, na verdade, o grande segredo e o mais gostoso é o que o Michel Lide colocado, Diana colocou, é assim, olha em volta. Olha em volta e vê o que pode estar perto de você. Então, assim, quando nós começamos esse estudo de biodiversidade brasileira com as 5 regiões do país, foi muito surpreendente onde as pessoas encontravam, por exemplo, as punk que faziam parte do projeto, né? Então, Major Gomes, por exemplo, nós descobrimos que Higienópolis, em São Paulo, tem praticamente em todo o canteiro você tem Major Gomes. Olha que bacana. Eu descobri com um feirante que é de uma das feiras que eu frequento, que ele falou para mim, Beldroega, aquele que é uma praga, mas eu vou trazer para a senhora umas. E, assim, ela é tão resistente que aqui na minha casa eu coloquei uma que ele tinha trazido já, não sei de que dia que ele colheu, e ela tá lá, ela não ficou uma folha grande ainda, mas ela tá ali no meu canteirinho, né? Ora Pronobis, minha mãe é mineira, meu pai é mineiro, então essas coisas de Minas, aqui, então, ótimo, é o que mais tem, né? Mas o meu pé de Ora Pronobis aqui, maravilhoso. E aí eu tenho uma sobrinha, ela tem 3 anos, em que ela descobriu um pé de Ora Pronobis que tem na casa da minha cunhada, né? Outra tia. E toda vez que nós vamos lá, ela deixa o vaso assim, depenado, porque toda hora ela vai lá, arranca uma folha. Olha que sensacional. E ela oferece para todo mundo, fala, titia, como essa folha é delícia. Aí ela sai entregando uma folha para cada pessoa. Então vejam, né, o que é essa você oferecer. Se existe oferta e na formação do hábito alimentar, eles são altamente aceitos. E agora eu preciso daquela flor lilás que você falou, que não tinha o nome científico no seu slide. E você falou que tem de gosto cogumelo? de cogumelo Ela chama Thunbergia grandiflora. Vou escrever aqui. Thunbergia. E vou ter que descobrir ela por aqui para experimentar. O flamboyant eu sabia, mas a bougainville eu não sabia que a flor era comestível. E nem eu pus o link do livro aí também, para quem se interessar. Acho que escreve assim, tá, gente? Salve algumas, mas só julgar aí. Aí o Zaís está falando que tem um livro do Guilherme Ranieri também, que é legal, que é uma boa referência. Também o Guima lançou um livro recentemente, que é bem legal de ter também. E eu assisti também, Raquel, a Valéria Pascoal também, uma palestra dela, acho que anterior a essa, lá no SIG-Bioma, que ela faz um estudo do nosso guia alimentar, né, mostrando assim, o valor nutricional desses alimentos da biodiversidade local, que são bem superiores, né, em termos de bioativos, né, que fez o estudo na Universidade lá de Santa Maria, né. Então, sim, quando a gente estuda trabalha com guia, que a gente tem aquelas propostas de refeições que respeitam os alimentos tradicionais, fala para valorizar a biodiversidade, mas se você for olhar o cardápio, ele é, de certa forma, ainda um pouco monótono, porque não tem tantos alimentos da biodiversidade local, né? E aí, quando você faz o estudo comparando, se você colocasse uma punk, se você colocasse um fruto nativo, esse valor nutricional, ele vai lá para cima, né? Então, a gente tem também essas questões que são muito importantes, né? Porque a gente, mas eu já consumo, como o Michel colocou, né? Eu já compro aquelas 5 frutas ali que os hotéis vendem e tudo. Mas em relação ao valor nutricional, né? Cadê os bioativos, os polifenóis, né? Que a gente sabe que nessas frutas regionais, eles vão se destacar, porque a gente estudou isso dentro do projeto VFN também, né? Eu sempre falo, pessoal, às vezes que... Desculpa, Raquel, pode falar. Não, sou eu, a Marina, aqui. Oi, Marina.
Não, eu só queria agradecer a fala de todos, também dizer da importância da gente estar falando sobre esse assunto que é tão urgente, né? Hoje mesmo eu fui à Ceasa e é exatamente isso que todos vocês reforçaram aqui. A gente encontra frutas, verduras, legumes de um modo em geral, mas você não encontra jenipapo, jatobá, araticum, nada dessas frutas que são regionais, são características da Caatinga, do Cerrado, né? Por exemplo, caju, que é uma coisa muito que tem aqui, que o Ceará e o Piauí tem muito, é um dos maiores exportadores, eu não acho com facilidade para comprar. Eu posso achar no meio da rua, mas aí, se eu quiser trabalhar com isso, como é que eu vou sair catando no meio da rua? Por exemplo, fazer carne de caju, né? Hoje eu fui procurar, não, só tem amanhã. E aí, é bem importante, né? Tudo isso, essa fala de vocês, porque se a gente educar as crianças realmente e a gente tentar modificar, porque quando a gente está mais velho é mais difícil, né? Mudar hábitos. E é bem importante como trazer para o dia a dia das pessoas, como fazer com que elas comam, deixar de comer morango, uva, não que não possam comer, mas as crianças hoje em dia conhecem mais as frutas de fora do que as próprias frutas do dia a dia, que eu, por exemplo, apesar de ser nova ainda, mas como sou do interior, então acabei que conheço, mas não trago para o meu dia a dia também, né? E como é importante, a gente simplesmente virou as costas e esqueceu todas essas frutas que não é nem como até o Michel, né? O nome dele? Professor? Michel. Sou eu. Falou que pode ser que num lugar não seja comum, no outro mas a gente simplesmente não conhece, é difícil você achar e procurar nesses grandes comércios, nessas grandes coisas, mas em feira, em lugar mais regional. E tudo isso é bem importante, só para reforçar mesmo a fala de vocês. Maravilha. Obrigada, Marina. E a gente, só para pode falar, explicar, Raquel. Adriana. Não, é só para você explicar aí o que é esse banco de dados que eu pus, que eu apertei o Enter sem querer antes de terminar de explicar. A Adriana estava falando de valor nutricional e do projeto BFN que a gente fez. Esse é o link para vocês acessarem o banco de dados da parte de alimentos, que tem tanto o valor nutricional como todas as receitas do livro que eu coloquei o link anteriormente, que vocês têm nesse site aí disponível, né? Acessem, divulguem, para que ele não saia do ar, tá? A gente precisa que isso fique no ar e, por favor, nos forneçam mais informações para que a gente possa ampliar o banco de dados. Ampliar essas informações, então, o que vocês estão pesquisando, estão trabalhando. Quando tiverem os dados, conversem ou com o Lídio ou comigo. Onde é que está esse link que a senhora... Onde é que está esse Acabei link? de colocar no chat. Colocou no chat. Tá bom. Que é o do banco de dados. E tá aí bom. Lá tem toda a parte de valor nutricional de todas essas plantas que foram trabalhadas nesse projeto, que é assim, uma pontinha assim da lista, não chega nem perto, por exemplo, de punk daquela lista que Michel falou lá no início da fala dele, naquela nuvem de palavras. Né? Mas esse link de banco de dados, ele tinha que estar num totem em todo supermercado, Raquel. A pessoa entrou no supermercado, tinha que bater o dedo ali na fruta que ela vai comprar e ler, você não acha? Eu acho que seria fantástico. Oi, Lídio, vamos arrumar uma iniciativa do governo federal para fazer isso? Pois precisaria fazer alguma coisa a esse respeito. Você estava falando aí da taioba, Michel? Pois não. A gente fala sempre da cenoura, que é a campeã de vitamina A do mundo e tal. A taioba tem o dobro, né? Pois é, aí, tá vendo? Só que as pessoas não sabem disso. Então eu falo para as pessoas, não é que a gente estimula vocês a consumirem as nativas, né? É porque elas são muito mais nutritivas, né? Não é porque ela apenas as nativas que elas são brasileiras, tal, então vão... Não, é porque elas são muito mais nutritivas, né? Sim. Então, a campeã de vitamina C, que a gente fala em minerais, são os cítricos, né? A laranja, com 53 miligramas de vitamina C por 100 gramas de polpa. Mas o camu-camu tem 120 vezes mais. Aí. Ninguém conhece. Quem conhece camu-camu? Ninguém. Então, muita gente longe, não sabe, né, exatamente o que a Raquel falou, se é para comer, para passar no cabelo. Né? Quer dizer, exatamente.
Não, mas a gente não precisa ir longe, né? Falando aqui, né? Já que a gente está na Universidade Federal do Ceará, o caju tem muito mais vitamina C. E é uma nativa. A goiaba tem muito mais vitamina C, né? E a gente encontra com muito uma facilidade, quer dizer, pelo menos deveríamos encontrar com uma facilidade muito maior. E a gente vê aqui o caju, né, o desperdício que tem, né, que se valoriza tanto a castanha para exportação e mesmo consumo, e se perde, né, todo o parte do pendúnculo, se joga fora, né, então a gente celebrando aí esse ano das frutas e vegetais, demais vegetais, a gente trabalha também, né, um dos objetivos é a questão do desperdício, então se a gente consegue fazer o aproveitamento integral, né, do caju, que é um fruto que você pode consumir tudo, e a gente, na gastronomia, trabalha muito aqui no Nordeste, preparações, né, com essa que a gente chama de carne de caju, entre aspas, né, para estar colocando aí no mercado e valorizando mais e combatendo esse desperdício. E aí a gente vê com vários vegetais, né, esse desperdício que pode, como o Michel colocou, ser aproveitado, né, essas folhas de várias hortaliças que é jogado fora. Então, gente, a gente ia passar aqui à tarde, né, conversando, mas infelizmente a gente tem aqui um limite, até para conseguir depois colocar essa gravação lá no YouTube, para o pessoal que não teve a oportunidade assistir. Então, eu vou pedir para os palestrantes darem a sua palavrinha final, agradeço a presença de todos, agradeço aqui especialmente o Lídio, né, que contribuiu tanto e engrandeceu tanto aqui também a nossa fala, e de todos vocês, mas principalmente dos palestrantes, que foi maravilhosa a palestra, acho que todo mundo que está aqui pôde levar consigo um conhecimento a mais depois dessa tarde. Então, muitíssimo obrigada por terem aceitado esse convite, e eu vou passar para vocês falarem aí a palavrinha final. Raquel? Michel, por favor, Raquel. Pode ser. Então. Bom, gente, eu só tenho a agradecer e pedir que vocês, que a gente possa promover mais eventos como esse, mais conversas como essa, de preferência experimentando aquele pão de queijo cor-de-rosa, porque eu preciso saber que gosto ele tem. Por favor. Deu vontade. Né? E ouvindo esse sotaque mineiro que eu adoro. Por favor. Eu vou te contar um segredo, Michel. Minha mãe, quando a gente era criança, aqui em Goiás, fala porta, né? Uhum. E se alguém falasse porta em casa, que porta? É porta. E ela puxava muito R, porque ela é de Belo Horizonte. Uhum. E ela fala, hoje ela já puxa um pouquinho o R, porque não tem jeito. Uhum. Mas ela sempre insiste, olha esse goianês, vamos tentar falar esse R menos carregado. mas no sul de Minas, por exemplo, é desse jeito aí, porta. Também é, né? Mas assim, eu só tenho a agradecer e pedir, gente, que assim, cada um de vocês faça essa reflexão na sua alimentação. Pensem num slide que o Michel colocou ali, de qual é o meu papel nisso, né? O papel é de cada um de nós e nas ações que eu faço, no entorno que eu tenho, que todo esse movimento, ele gera subsídio, e não é só um movimento social do ponto de vista de sociedade civil, mas um movimento acadêmico, onde a gente gere evidência científica, porque essa evidência científica, ela é também um subsídio para a gente conversar na geração de políticas públicas, novas legislações, a inserção do conhecimento da biodiversidade de forma transversal na educação, desde a infantil até o ensino médio. E aí isso sim traz um movimento, né, porque ele tem um embasamento de que tanto cultural, que vem da sociedade civil, quanto científico, que vem da academia. Então, nós precisamos fazer mais tardes como essa, ter mais tardes como essa, mesmo pós-pandemia, porque nem sempre a gente vai poder tomar um café junto, Ceará, Minas, Goiás, Brasília, né? Mas que a gente vamos manter pelo menos isso de bom, levar isso de bom da pandemia, que foi uma Vamos coisa sim, viu? Né? Não se preocupe não, Obrigada, que vocês vão estar gente. aqui sempre. Vem um mestrado aí, né? A gente vai estar sempre convidando para essas mesas. Muito obrigada por gente, essa tarde. Desculpa, Raquel. Eu só tenho que reclamar que já está acabando, mas tudo bem. Brincadeira. É um momento muito gostoso, comum com o que a Raquel está falando, nós precisamos de multiplicar, né? Então, se cada um de nós aí que tivemos aqui hoje esse momento tão gostoso, levarmos para frente, né? Se cada um de nós aqui entrar no supermercado pensando de uma forma diferente, olhando para a rua diferente, já está
já está de bom tamanho. Né, e é muito importante também a questão da academia, que escrevam um artigo científico sobre o tema, que coloquem nas palavras-chave os termos gastronomia, culinária, biodiversidade, punk, porque senão não aparece nas pesquisas, a gente acaba tendo uma amostragem pequena, porque não tem, né? Isso é um detalhe que quase ninguém presta atenção, então temos pouquíssimos artigos, porque não se usa a palavra gastronomia, por exemplo, às vezes está falando de uma coisa super importante para a gastronomia, né? E que tenhamos momentos como esse, sim, presenciais, o pão de queijo é só falar que eu mando, e queria agradecer novamente, é bom demais, né, Adriana? Queria agradecer, muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que necessário, muito gostoso, muito enriquecedor, eu sempre levo muito mais do que eu deixo. Obrigado. Muitíssimo obrigada, eu que agradeço. E essa questão das palavras-chave aí que você colocou, eu lembrei agora que essa semana a gente foi publicar um artigo na área de saúde, colocou gastronomia, e aí a revista pediu para a gente tirar, porque não tinha gastronomia na área de saúde. Então, eu fiquei assim chocada, né? Como ainda precisa melhorar aí essa questão mesmo das pesquisas, esses órgãos como a CAPES e tal, essas áreas, né, para a gastronomia estar presente, porque ela faz a diferença no prato, né? Não, haja visto o mestrado de vocês, né, Adriana? Olha que lindo isso, mas poderia ser o 10º, né, o 20º, 30º, né? Nós precisamos de melhorar, né? Mas que lindo, não? Fiquei super encantado quando eu soube. Que bom. Pois muito obrigada, gente. Boa tarde a todos, bom final de semana, bom restinho aí de feriado prolongado. Foi ótimo. Obrigada, um abraço, gente. pessoal. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Beijo grande. Beijo, gratidão.